Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos na nossa quinta peça do estágio supervisionado de Direito Constitucional. Eu estou compartilhando aí com vocês o esqueletinho, mas vamos lá lembrar a gente do nosso caso, né? Nós estamos como na pessoa, né, representando a pessoa do advogado José, que atua aí como advogado da Associação de Defesa dos Beneficiários do Plano de Saúde de Pernambuco. Então, lembrando que essa associação ingressou com uma ação civil pública contra a empresa de plano de saúde que transferiu parte dos seus beneficiários, as pessoas acima de 55 anos, para a segunda, para a Correia em Help, reduzindo a rede credenciada, limitando o tempo de internação de UTI, impondo uma carência para serviços de emergência e entre outras coisas de forma unilateral. Foi interposto essa foi a peça 1, a ação civil pública, a peça 2 foi um agravo de instrumento em virtude da negação da liminar, nós pedimos para que retorne o processo no status quo. Nossa terceira petição foi umas contras-razões em recurso de apelação, tendo em vista que as Correias foram condenadas em todo o pedido, sendo obrigadas a voltar ao contrato anterior. Nossa quarta peça foi embargo de declaração, porque a apelação foi julgada improcedente, quem interpôs foi as Correias, foi julgada improcedente, porém não houve menção aos honorários, e nós interpusemos na nossa quarta peça embargo de declaração, que foi a nossa chave para poder interpor a quinta peça, que é o recurso especial. Veja, um dos requisitos para a interposição de recurso é sucumbência. Até então, até o recurso de apelação, né, não havia aí a sucumbência, tá? Não havia aí perdida a sucumbência, né, a associação. Na apelação, foi determinada a sucumbência, que a empresa, a associação, perdeu essa sucumbência, porque na interpretação do Tribunal de Pernambuco, o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública também se aplica ao réu. Mais ou menos nesse sentido. Dá uma olhadinha na fundamentação da decisão aí, que negou os embargos de declaração, os nossos embargos de declaração. Perfeito. Tá? Então, lembrando que os recursos geralmente são interpostos no juiz-acó, tá? Para que seja encaminhado ao juízo de quem? O juiz-acó é aquele de quem se recorre e juíza de quem é para quem se recorre. Para começar, a nossa peça, a gente tem que endereçar. Então, vamos endereçar o juiz-acó, que é o Tribunal de Justiça. Então, a gente endereça diretamente a pessoa aí, a turma, né, que apreciou, né, que julgou a nossa demanda, tá bom? Então, vou mandar o relator dessa turma, excelentíssimo senhor relator, desembargador, da Câmara de Direito Privado, etc., na ação civil pública. Se não quiser colocar aqui que trata-se da matéria de direito privado, pode ficar até o Tribunal de Justiça de Pernambuco, está ótimo. Segunda parte não precisa. Se você tivesse uma decisão prolatada, bonitinho, ia ter o cabeçalho, onde era a Câmara, qual era a matéria, quem é. Mas não precisa ser a segunda parte. A primeira é importante. Excelentíssimo senhor desembargador, relator do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Isso é importante. Qualificação, né? Recorrente recorrido, tá? Lembrando que ela já está devidamente qualificada, né? Nem por meio dessa interpor recurso especial tempestivamente, com fulcro no 1029 seguintes. Veja que a peça de interposição eu já deixei pronta para vocês. É só para vocês mudarem a carinha, tá?
usar os mesmos fundamentos, obviamente, mas a forma de escrever aí, parafraseiem, né? Escrevam com as palavras de vocês, para que as peças não fiquem iguais, tá? Lembrando que é somente falando, olha, juízo ACO, não concordo com o que você falou, manda esse recurso para o juízo de quem? Por que tem que ser no juiz ACO? Porque o juiz ACO, ele intima a parte contrária para contrarrazoar. E aí ele junta todas as peças e encaminha ao juízo de quem? Tá? Agora vamos ao nosso recurso propriamente dito, as razões do recurso especial, que é isso que interessa para nós. Endereçamento ao Egresso Superior Tribunal de Justiça, é ele quem julga o recurso especial. Veja, lato sensu, a gente tem os recursos extraordinários. Os recursos extraordinários são aqueles que estão previstos na Constituição. Então, nós chamamos de recurso extraordinário o recurso especial, o recurso extraordinário em sentido estrito e o recurso ordinário, que é das decisões contra mandato de segurança, interposto no STJ, etc. Tá? Nós chamamos de recursos constitucionais ou extraordinários porque estão na Constituição e são interpostos diretamente aos superiores, né, ao grau extraordinário. Tá? Pois bem, essa primeira parte aqui, tá? Como é uma introdução, então você vai apresentar razões de recurso, né? Coloca lá a colém da Câmara, encíclitos desembargadores, né? Não é uma forma, um chamamento formal. Né? E aqui é só uma introdução, dizendo assim, olha, a associação está inconformada com a decisão do acordo e vem aqui apresentar essas razões do recurso especial. Justamente porque a decisão a qual a associação não concorda, ela contraria, né, a lei da ação civil pública e o CPC, o próprio CPC, e foi já objeto de pré-questionamento. Esse item 1, geralmente eu deixo todos os itens para vocês fazerem. Mas esse item 1, eu coloquei de uma forma como eu colocaria na minha petição, tá? Que é o seguinte: pressupostos de admissibilidade. Todos os recursos possuem os requisitos de admissibilidade de forma geral. Tá? São eles tempestividade, preparo, sucumbência, legitimidade para recorrer e ausência de fato instintivo ou modificativo de direito. Tá? O que é um fato instintivo ou modificativo? Quando, por exemplo, a renúncia, quando você abre mão do direito de recorrer, né? Ou quando você comete um ato contrário ao direito de recorrer, por exemplo, cumpre obrigação, certo? Então, que não está presente. Aqui nesse item 1, eu tenho que falar, olha, todos esses requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, que eu acabei de falar para vocês, estão presentes, estão caracterizados, tá? Então, veja, eu tenho tempestividade? Sim, porque o recurso está sendo interposto no prazo. Eu tenho sucumbência? Sim, porque não ganhamos aí os honorários sucumbenciais. Eu tenho legitimidade? Sim, porque é legítima, a associação é parte do processo. Tá? E tem alguma ausência de fato instintivo ou impeditivo? Tem renúncia? Não tem renúncia. Faltou um, né? Vamos lá, de novo. Tempestividade, sucumbência, preparo. Faltou preparo, obrigada. O preparo, que é o pagamento das custas, certo? Que a gente vai explicar no item próprio, que como não tem preparo, é gratuito, né? Então, eu coloquei uma frasezinha simples para falar dos pressupostos de admissibilidade. Deixa eu até corrigir aqui, que são plural. Estão presentes no recurso todos os requisitos de admissibilidade, sendo ter o seu cabimento, quer dizer, sendo certo o seu cabimento, diante da lesão às normas federais expostas nas presentes razões. Além disso, a legitimidade da associação na interposição do recurso e inconformismo, interesse jurídico de ver reformada a decisão.
Então, eu tenho conformismo, eu tenho interesse de modificar, eu tenho legitimidade para propor o recurso, logo, e há uma lesão a uma lei federal. Então, estão presentes todos os requisitos de admissibilidade. Tá bom? Como eu sei disso? Teoria geral do recurso, mas o probleminha de vocês aí está dando uma verdadeira aula sobre o recurso especial. Bem uma estudada nos requisitos de admissibilidade. 2. Tempestividade. A tempestividade também é um dos requisitos de admissibilidade, mas tempestividade e preparo, a gente coloca num tópico específico para deixar bem claro que tempestividade, o recurso está sendo interposto no prazo certo, correto, e aqui, no caso, o fundamento é o artigo 1003, parágrafo 5º, justamente porque todos os recursos são interpostos em 15 dias, com exceção do desembargo de declaração. Os prazos vão modificar? Vão, mas lá pelo 180 do CPC, quando vai falar da administração pública direta, da defensoria pública, que tem os prazos em dobro. Bom, mas a regra é 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º. E o item 3, que é do preparo, que é mais um requisito de admissibilidade, certo? Então, veja, lá em cima eu falei que eu tenho a legitimidade e tenho a sucumbência. Eu coloquei especificamente que eu tenho a tempestividade e o preparo. Só que, no caso, o preparo é isento, justamente porque na lei de ação civil pública, 7347, o artigo 18 fala que são isentos de custas das ações civis públicas. E só haverá condenação se houver má-fé. Tá? Então, não tem custas o recurso especial. Agora sim, o pré-questionamento, senhores. A parte mais importante do recurso especial é o pré-questionamento. Veja, como eu falei para vocês, tempestividade, sucumbência, preparo, legitimidade e ausência de fato impeditivo, instintivo ou modificativo do direito de recorrer são requisitos para todos os recursos. No entanto, o pré-questionamento é um requisito específico do recurso especial e do recurso extraordinário. Significa dizer que aquilo que você está recorrendo tem que necessariamente ter sido objeto de discussão pelas instâncias anteriores, tá? Mesmo que em sede de embargos de declaração, que é o nosso caso. Tá? Então, veja, por mais que em outro momento você não falou, se você não falou, você utiliza do embargo de declaração para falar, olha, aqui você negou esse pedido, mas caberia tal lei. É nesse momento que ele fala, não, não cabe tal lei, já te abre, já está preenchido o requisito do pré-questionamento. Pré-questionamento é que aquela matéria que foi avançada no recurso especial tem que ter sido pré-questionada, ou melhor, questionada anteriormente, né, mesma coisa, redundância, pelas instâncias anteriores. A nossa matéria foi pré-questionada sim. Quando? Lá nos embargos de declaração que interpusemos na peça 4, desculpa. Por isso que aqui você pode sim, pode não, deve, inclusive, informar que a matéria foi aventada nos embargos, quais foram julgados improvidos. Bom, se quiser copiar e colar a decisão dos embargos aqui, pode, tá? E a decisão está no problema de vocês, certo? 5, do cabimento. O cabimento é a regrinha dos recursos no CPC é que para cada tipo de decisão, né, eu tenho um recurso respectivo. Então, cabe um recurso. Por que cabe recurso especial e não um outro? Tá? Por exemplo, um agravo, né? Por exemplo, um recurso extraordinário. Tá? É isso. Então, é juntar o lé concreto, certo? Justamente porque lá no artigo 1005, parágrafo 3º, alíneas A, vai falar assim, a Constituição vai falar assim, olha, ao STJ, ele tem que julgar as decisões
dos tribunais regionais, estaduais e federais que contrariar lei federal. Então, esse é o cabimento, porque essa situação, eu estava no tribunal que negou a aplicação da Lei de Ação Civil Pública, que é uma lei federal, e do artigo 85 do Código de Processo, que também é uma lei federal, tá? Por isso que é cabível. E você vai ter que explicar e fundamentar tudo isso que eu estou falando do item 5. No item 6 é dos fatos. Aqui, como é um recurso especial, você imagina que o caminho já tenha, já esteja longo. Por isso que a gente faz apresenta os fatos de forma bem resumida, bem sucinta, bem objetiva, sempre parafraseando, tá? Para que não fique demasiadamente longo essa parte, tá? O próximo item é o mérito recursal. Veja, é a parte do recurso propriamente dito, bom? São as razões do seu recurso. Por que que você está interpondo esse recurso? E aí é a hora de você fundamentar. Senhores, o que tem que ser recorrido, rebatido é a decisão, bom? Os fundamentos da decisão. Lembram-se que o recurso especial, ele só pode analisar a matéria de direito. O recurso especial não reaprecia fatos, né? Não reaprecia provas, só matéria de direito. Esse é o condão do recurso especial, somente rever a matéria de direito. Bom? E aqui no mérito, eu separei para ficar um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais fácil de entender, a afronta que está ocorrendo. Tem duas afrontas a leis federais. Ambas são leis federais. A lei 13.105, ou seja, o CPC, o Código de Processo Civil, aonde está a afronta ao artigo 85, que determina que a parte sucumbente paga a sucumbência, tá? A parte vencida paga a sucumbência. Bom? Aqui é muito importante vocês trazerem jurisprudência tanto nos dois tópicos. Por quê? Porque a gente está diante de um recurso especial. Precisamos visitar os precedentes para poder fundamentar de uma forma mais concisa com a jurisprudência. Tá? Então, trazer jurisprudência nesse sentido vai ser muito bom. Né? Às vezes, até em sentido. Você pega uma jurisprudência que a interpretação contrária chega àquela conclusão. É óbvio que às vezes, com esse tipo de jurisprudência, tem que fazer um raciocínio um pouco mais técnico. Tá? Mas busquem, sim, uma jurisprudência preferencialmente, muito preferencialmente, do STJ ou até do STF. Eu geralmente busco a jurisprudência sempre do tribunal ou do tribunal superior, nunca de um tribunal inferior, tá? Porque quem faz jurisprudência são os tribunais e para eles valem a jurisprudência daquele tribunal. O segundo mérito recursal está na afronta à lei da ação civil pública. E aqui é que vocês vão ter que tomar um pouquinho mais de cuidado para poder fundamentar, argumentar. Eu falei isso na peça 4. O artigo 18 determina, assim, que o autor é isento de custas e a condenação a honorários somente da parte da autora, se houver má-fé. Veja que o artigo 18 não fala que é isento o autor e o réu comprovada a má-fé. Por quê? Porque se houver a condenação de alguma fato, houve algum ilícito, então é devido à má-fé. É nesse sentido que vocês têm que fundamentar de que a Lei 7.347 só está ali para proteger ou para beneficiar o autor que age de boa-fé e perde e fica isento de sucumbência. Somente nesse caso. O réu, independente de boa-fé, uma fé que não é nem objeto, se ele perdeu, ele vai ser condenado à sucumbência. Esse é um raciocínio um pouquinho mais técnico. Pesquisem, já tem jurisprudência a respeito, então pesquisem um pouco para vocês desenvolverem esse.
último item aqui, como sempre, né, o pedido, eu já deixei pronto para vocês, porque o pedido dos recursos é bem simples. Conhecimento e provimento do recurso. Porque toda a fundamentação já está na própria razão do recurso. Então, requer-se que seja conhecido. O que é conhecido? De novo, que ele seja admitido, pois possui todos os requisitos intrínsecos, extrínsecos e específicos do recurso especial. Provido, que seja acolhida as suas fundamentações e que seja lhe concedida aí a condenação, o benefício, né, seja lhe concedida a condenação das réis do ônus de sucumbência no seu grau máximo de 20%, conforme o parágrafo 2º do 85 do CPC. Bom, o recurso especial realmente é um dos recursos mais técnicos, mas esse em questão, ele não está tão complexo, tá bom? E aqui, então, basta somente no pré-questionamento e nas razões propriamente ditas, que é afrontar a Lei 13.150 do CPC e a Lei da Ação Civil Pública, é que vai merecer um pouquinho mais de cautela, cuidado dos senhores, tá bom? Gente, espero ter ajudado. Opa! Finaliza, né? Com data, local, data e ano, né? O nome do Dr. José, porque vocês estão representando o Dr. José, né? A OAB, porque no problema foi nos informado o número da ordem do Dr. José, certo? Agora sim, gente, eu espero ter ajudado. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê na nossa última peça, a peça 6. Um beijo, fiquem todos bem. Até mais. Tchau.